Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Mais um dia, mais uma bênção que é ter a graça de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu queria fazer com vocês uma reflexão livre. Estamos em tempos de carnaval e eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes é importante a gente pensar. Eu falo de um carnaval como um tempo elegido, um tempo tirado por muita gente como sendo um tempo onde a diversão vai tomar conta. No carnaval, as chaves das cidades são entregues a um tal rei Momo que destrona o prefeito, fazendo da cidade um reduto do que eles chamariam de cultura da diversão. Mas se nós entendemos cultura, como tradicionalmente se vê, sendo como o resultado das ações humanas, cultura é a criação humana. Os homens fazem cultura. Mas se o próprio nome cultura e a cultura do carnaval é algo como sendo relacionada a uma atividade exercida pelos homens, então vale a pena dar uma verificada nessas atividades, porque à guisa de compreensão, eu diria que o filósofo reflete dizendo que uma vida não pensada não é uma vida digna de ser vivida. Então, deixar a vida levar significa virar produto do meio. Significa, portanto, não tomar os qualificativos necessários para fazer dessa mesma vida alguma coisa que seja plena, boa e de uma certa maneira exequível do ponto de vista humano. Então, norteando uma ética bastante kantiana, no sentido de que deveria ser feito por todos, poderia ser feito por todos, diríamos assim, se o carnaval é alguma coisa como sendo o momento da diversão, o momento da alegria, por que nesse carnaval se introduz os elementos chamados fantasias? E as fantasias têm como seu motor uma máscara que esconde o rosto daquela pessoa que está ali. Ela vai se utilizar de uma máscara para, a partir dessa máscara, ela se colocar como ator dessa cultura de fun, que seria a diversão. Essa fanfest, uma festa de diversão, traria essa cultura que seria o carnaval, como sendo, portanto, algo que durante alguns dias é exercido na cidade. Mas quando nós falamos dessa diversão, eu estou dizendo de uma diversão condicionada à cultura local. Eu estou dizendo que há um carnaval no Rio de Janeiro, há um carnaval na Bahia, há um carnaval em Recife, há um carnaval em Olinda, que são polos de culturas nacionais muito fortes, tá bom? Aliás, eu me equivoco em não mencionar São Paulo, porque cresce também nesse eixo. Mas o carnaval, como um protótipo cultural, ele estaria exportando o quê? Cultura ou diversão? Mas se a diversão é cultura, estaríamos na cultura da diversão? Ou estaríamos nos divertindo com a cultura? Mas a cultura é entretenimento? Ou pode haver entretenimento na cultura? Somente a cultura é algo que faz carnaval? Ou a cultura do carnaval é uma cultura divorciada de outras culturas? Porque se o carnaval é uma cultura humana, não é só carnaval, não é só fanfest, não é só diversão que é produzido pelos seres humanos. Existem muitas culturas feitas pelos seres humanos. Eu me lembro, em tempos do Manifesto do Partido Popular, onde Marx e Engels, verificando aquela situação,
tem a fraseologia que ficou conhecida como sendo a religião como ópio do povo, não é? Onde o livro escrito vai falar sobre a ética protestante e o espírito capitalista. Traziam a religião como sendo, portanto, um ator, percebam, pelo amor de Deus, um ator cultural que dava às massas um sabor diferenciado para que eles pudessem esquecer os problemas sociais advindo da crise social que se verificava com a dialética, não é? Marxista, a dialética marxista. Então, eles disseram que a religião era o ópio do povo. O povo ficava embevecido com a religião e esquecia da realidade. Quando eu vejo o carnaval, eu me pergunto se isso é verdade. Porque se o povo que é religioso se esquece da sociedade, do que é social, o povo que não é religioso também não se esquece disso durante os períodos de carnaval? E se a crítica não for só o carnaval, me permite estendê-la. No período de Copa do Mundo, durante os jogos de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, o povo também não se esquece das coisas que estão acontecendo? Ou será que a nossa sociedade está segura? Será que nós ainda não estamos passando por momentos de crise do pós-Covid? Será que a nossa remuneração está tão boa? Será que estamos comendo picanha? Ou será que a bala vai comer? Porque, pelo menos dentro dos guetos, quando se chega lá, você percebe que a população foi aterrorizada quando uma ação, seja ela de natureza miliciana ou não, ou até mesmo da entrada da própria polícia ou dos atores ali daquele local, dando tiro a esmo e matando crianças pequenas, ferindo outras pessoas, trabalhadores com medo de sair de casa, aulas suspensas e as pessoas vivendo com medo, porque estão vivendo uma sociedade adoecida. E aí eu pergunto, carnaval, diversão? Que diversão! Porquanto a vida humana, na sua expressividade, deve ser o elemento que mais tenha valor em toda a sociedade. O que é social é de todos. E se todos estão bem, então há diversão. Mas se eu tenho uma parcela da sociedade passando fome, com crises terríveis, como é que pode ter, então, uma diversão enquanto alguém não consegue nem sobreviver? Porque se houver uma diversão, ela vai precisar ser o suprassumo, a parte superior de algo que está bom. E a nossa sociedade é boa? Ficou pejorativo? Então deixa eu mudar. A nossa sociedade está boa? Ela está numa situação boa? Porque se você pegar os dados que foram orientados pela ONG Rio de Paz, na ONG Rio de Paz você vai ver os números exatos das mortandades que acontecem diariamente no nosso estado. O Rio de Janeiro está doente. E é uma doença não só social. Parece ter sido institucionalizado que vamos nos divertir. Deixa a vida me levar. E aí o carnaval chega, fazendo muitos estragos, e o pós-carnaval vai trazer situações ainda piores. Ainda piores. Porque serão pais sem filhos, filhos sem pais, mães sem filhas, filhas sem mães, filhas se tornando mães, mães sem conseguir dar conta dos seus filhos e pais totalmente desprovidos da capacidade intelectual para gerenciar essas famílias. Estamos, portanto, diante de uma situação onde a cultura está tendo um vulto que acaba cegando a verdadeira situação do país em que nós nos colocamos. Leis sendo colocadas que trazem alguns embaraços, tais quais, se você tiver em débito, você pode perder a sua carteira de habilitação, seu passaporte é retido, porque você está devendo uma empresa que te colocou lá na SPC Serasa. Muito bem.
Mas se você sai do seu emprego, se você é demitido e se você ingressa com uma ação contra a empresa que te demitiu para que ela faça jus ao que você tem direito legalmente, essa empresa perde o quê? Ela perde o passaporte? Essa empresa vai perder a sua habilitação? Não. Então você, enquanto cidadão, está sendo prejudicado. Mas uma empresa que prejudica você goza de todo status tranquilo. Então veja o peso da jurisprudência. Eu não vou nem dizer sobre... Eu não sou jurisconsulto, essa não é minha área de formação. Graças a Deus, não é isso aqui que está em voga. Mas percebam que coisas vão acontecendo no arcabouço da vida diária sem que nós tomemos conhecimento. E as pessoas vão achando que tudo está bem, que tudo está bem, que tudo está bem. Bem? O que seria o bem? Mas esse bem não seria comum? E essa comunidade que precisa que esse bem esteja ativo? Será que ela não está sendo também exposta ao carnaval como sendo uma espécie de ópio? Onde ela sai fantasiada, pula 3, 4, 5, 6, 7 dias e ao final desses dias, numa quarta-feira que dizem que é de cinza e que eu ainda não vi cinza alguma, a vida volta ao normal e aí ela esquece tudo que passou. Então é essa vontade de se anestesiar que é o carnaval? Uma injeção de heroína na própria veia, regada a álcool, aonde a consciência fica totalmente debilitada e as sugestões são muito mais fortes. Perceba que um desejo comum em qualquer cidadão pode se tornar realidade depois de ter ingerido uma quantidade estranha de composto que são capazes de lhe roubar a consciência. E aí eu falo de droga lícita e droga ilícita. Mas é no carnaval que isso acontece. Então o que seria o ópio do povo? Religião? Ora, se eu me entendo bem, religião como cultura, porque também é um produto da humanidade, desde que se entenda a humanidade desde os seus primórdios, sempre houve religião. Quando você pega a Gênesis e vai encontrar o patriarca Abraão, ele vem de uma situação de religião, onde seus pais trabalhavam fazendo alguns ídolos. Era uma religião pagã, era uma religião que era politeísta, mas era uma religião. Já havia uma religião na Mesopotâmia antiga. Perceba que, desde a antiguidade, a religião nunca funcionou como ópio. Mas a religião promoveu moralidade, baseada numa ética. E essa ética sempre foi muito baseada em imperativos. Essa ética sempre teve muito firmemente junta com a situação de universais, onde Deus é universal. Aonde a ética que mostra o amor a Deus se estende de volta para o próximo. Amar a Deus e ao próximo. E a partir desses dois mandamentos se orienta então o direito, se orienta então a ética, se orienta então a própria cultura. Porque uma cultura que desmereça o seu próximo é uma cultura perigosa. E aí o que é ópio? Desconhecer que cultura é um produto da humanidade para a humanidade, porque você vai ter na cultura patrimônio material, mas você também vai ter na cultura patrimônio imaterial. E é da humanidade, é de todo mundo. Então se a cultura de carnaval é de todo mundo, dizendo que a cultura de carnaval é uma cultura de diversão, essa diversão deveria ser muito mais sadia, baseada em paradigmas que se mostrem, portanto, verdadeiros. O que eu estou vendo são atores que botam máscara para fazer tudo o que querem e depois de fazer tudo o que querem, então vamos levar a vida como se isso nunca tivesse acontecido. É como aquela pessoa que diz que bebe para esquecer. Mas desde quando uma bebida é capaz de fazer a pessoa esquecer as suas obrigações e aquilo que precisa fazer? Ela só vai ter uma ressaca no dia seguinte. E ainda vai ter que fazer tudo de novo. Perceba, estamos diante de uma reflexão bastante séria. O ópio do povo é mesmo a religião? Ou será que existem mais coisas que podem tirar a capacidade indutiva, intelectiva de uma população? Vamos ficar com essa conversa, essa reflexão bastante séria, para a gente poder perceber que ópio é tudo aquilo que tira você da sua realidade. Se a sua religião estiver te tirando da realidade, ela está funcionando sim como um ópio.
Mas se o carnaval também te tirar do seu dia a dia, ele é tão ópio quanto a religião. Ou diria que é mais ópio quanto a religião. Porque vai pegar uma gleba muito maior de pessoas. Uma vez que cultura é cultura. E se carnaval é cultura, vai envolver todo o posicionamento de uma sociedade. Vamos verificar essas coisas para evitar que questões relativas à diversão se tornem depois um prejuízo irreversível com o passar dos tempos. E que as consequências daquilo que foi feito durante um pequeno espaço de tempo não sejam coisas irreversíveis ao longo da vida. Graça, paz e misericórdia no Deus que decretou salvar as almas imortais. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, no nome de Jesus.